Pessoal, boa tarde a todos e todas. Iremos fazer agora a audiência pública sobre o orçamento de 2015. Eu quero agradecer primeiramente a presença de todos e todos vocês aqui. E vou chamar aqui a Pamela da Sempla, que vai começar a fazer a exposição sobre os nossos projetos. Quero agradecer a presença também da Ivaneide, Secretaria de Relações Internacionais, Elizabeth de Direitos Humanos, o pessoal do Conselho Participativo aqui de São Mateus. Tá? Quero agradecer também a presença do Conselho do Meio Ambiente e a Deloise, que está fazendo a sistematização. Então, o RISO, quero também agradecer ao Centro do Idoso, que está presente, CEMAIS. Então, tem várias pessoas que eu tenho que agradecer aqui a presença, tá? Quero agradecer a presença da supervisora de habitação, Fátima, assessor jurídico, Fábio, Graça, da Secretaria. E vamos começar, então. Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou... Pode passar. Volta. Não, volta. 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 Isso aí. Bom, eu vou apresentar aqui qual que vai ser a dinâmica do dia. Do dia não, né? Da tarde. O primeiro ponto da pauta é uma devolutiva do ciclo de 2014, ou seja, é desse ano ainda, que é a questão do plano de obras. Aí, em seguida, eu vou fazer uma exposição sobre o orçamento, então, parâmetros de receita e despesa lá do orçamento elaborado pela Sempla, e a metodologia do ciclo participativo. Aí depois a gente vai dar a devolutiva dos projetos prioritários aqui da região e como que está a regionalização da lei orçamentária aqui em São Mateus também. E por fim, a abertura para a plenária, deixando claro que hoje é um espaço, é uma etapa da elaboração da lei orçamentária. Então, a Deloise vai colher as propostas e aí, na medida do possível, que a gente conseguir ser mais objetivo, falar qual que é a proposta, qual que é a área, se é saúde, se é educação. Às vezes já tem até endereço a proposta, porque ela vai sistematizar tudo e aí eu vou explicar direitinho como que vai ser o restante do processo. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, essa é a devolutiva do ciclo de 2014, ou seja, essa discussão ainda é referente ao orçamento desse ano. É a discussão do plano de obras. Quais são os antecedentes? Nas audiências públicas do ano passado, que ocorreram no dia 23 e 30 de novembro, alguém aqui participou dessas audiências? A gente discutiu um cardápio de obras que foi proposto inicialmente pelo subprefeito. A gente trouxe para a audiência, discutiu com a plenária e fechou uma proposta final, uma lista de obras que eram para ser feitas dentro dessa dotação orçamentária, que é a melhoria de bairros. Por que citar essa ação, né? Porque tem várias ações orçamentárias, acaba confundindo. Mas o interessante de citar essa é porque esse orçamento previsto, que é de 2.157.000 aproximadamente, ele só pode ser utilizado para executar obras da subprefeitura. Então, nessas audiências surgiram dúvidas já, pode construir o BS? Pode fazer um novo equipamento da cultura? Não, esse orçamento é específico das obras das subprefeituras, que é isso que a gente chama de plano de obra. Então, são pequenas obras na região, e aí, em seguida, a gente já vai apresentar como ficou daqui. Então, a partir dessa definição do cardápio que foi feita em audiências públicas, a gente sistematizou todas as informações e aí, no início desse ano, né, ao longo do primeiro semestre, os conselhos participativos de cada subprefeitura foram discutindo e entre aquelas obras escolheram quais eram as prioritárias aqui de São Mateus.
Só um esclarecimento que esse recurso, esse orçamento de 2 milhões, eram 50 milhões para todas as subprefeituras. E aí, para dividir esse recurso de forma justa, a Secretaria de Planejamento fez um índice que levava em conta vulnerabilidade social do território, área e população. Então, esse recurso varia de sub para sub, mas é levando em conta esses critérios. Pode passar, por favor. Bom, esse é o resultado aqui de São Mateus e eu vou pedir para o subprefeito dar mais informações, que são as obras aqui da região. Então, nessa audiência que ocorreu aqui em novembro de 2013, e logo depois nós fizemos uma audiência, logo que eu assumi, acho que depois de um mês, e discutimos junto com um conselho participativo quais eram as 2 obras prioritárias da região. Na discussão, nós escolhemos o quê? O trecho 3 da Mateu Bem, da Avenida Mateu Bem. Por que nós escolhemos o trecho 3? Porque as obras na Mateu Bem, elas estão divididas em 3 trechos. O primeiro já foi executado o ano passado o segundo, e nada mais do que nós executarmos agora, esse ano. Essa obra vai ser feita ainda este ano, tá? Até dezembro. A Mateu Bem, o recurso está para ser liberado até final da semana que vem. E a outra obra foi da rua João Carlos Ferreira, que é um serviço de readequação da praça de uma área municipal. Esse recurso foi publicado ontem no Diário Oficial, já está liberado o recurso. Nós vamos fazer a licitação, então a obra vai acontecer. Nós temos de 30 a 45 dias para fazer a licitação. E por que nós fizemos isso? Porque é importante que o Conselho Participativo tenha a sua participação dentro da subprefeitura. Porque a subprefeitura sozinha não decide sozinha, o subprefeito. E sim, tem o subprefeito junto com o Conselho Participativo para decidir quais as melhorias aqui para a região. Tá? Obrigada. Pode passar, por favor. Pode voltar por favor. Bom, agora a gente vai entrar num tema um pouquinho mais árido, que é o orçamento em si, a previsão orçamentária para o ano que vem. Pode passar, por favor. Então, esse primeiro gráfico, ele traz a despesa por fonte. O que é isso? São os gastos pela origem do recurso. Então, são muitos números, acho que só vale ressaltar que o orçamento total estimado para o ano que vem, e aí aqui é bem importante notar que ali em cima está escrito que são dados preliminares e ainda o orçamento não está fechado, a gente está no meio do processo orçamentário e é uma previsão. Então, a atualização desse dado é dia 28/8. Então, a previsão do orçamento do ano que vem é de 50 bilhões e 800 mil aproximadamente. A fonte mais importante, maior, é a fonte do Tesouro Municipal, que é a arrecadação feita pelo próprio município, que representa cerca de 63% do orçamento. E aí, aquilo que eu falei, que é uma previsão, é porque ainda existem existem fontes que dependem de acontecimentos, como é o caso da fonte 07, que é de receita condicionada, que depende de uma revisão da planta genérica de valores. Então, essas são estimativas do orçamento do ano que vem, mas sempre pode haver alterações. Aí, em segundo lugar, com a maior porcentagem de representação no orçamento, vem a fonte 02, que são das transferências que vêm do governo federal. E aí tem todas as outras. Pode passar, por favor. Bom, aqui, como vocês podem notar, é o mesmo orçamento, então a gente está falando do mesmo dado, só que agora está dividido por despesas por grupo. O que é isso? São as categorias de despesa. Então, em primeiro lugar, são outras despesas correntes. O que é isso? É o custeio e a manutenção de todos os equipamentos públicos existentes.
Então, desde o BS, SEI, que é creche, todos os equipamentos que a prefeitura possui têm a sua manutenção feita com esse recurso. Pessoal em cargos sociais é o salário do funcionalismo público municipal. Aqui inclui o salário de todo o funcionalismo, inclusive de professores, da educação, da saúde, enfim. Investimento o recurso destinado a todas as novas obras. Então, vai desde drenagem até o BS. Tudo que é equipamento novo é feito com esse recurso de investimento. E aí, vale lembrar que todo investimento acaba aumentando as despesas de manutenção, né? Então, se você constrói uma UBS nova, você precisa ter outras despesas correntes para fazer a manutenção e também vai precisar de pessoal. Então, sempre que você utiliza esse recurso, os outros dois acabam aumentando também. Aí tem juros, encargos da dívida e amortização da dívida, que são as coisas relativas à dívida pública. E inversões financeiras quando a prefeitura apoia empresas públicas para elas funcionarem. O que isso quer dizer? É como se fosse um investimento, mas não é a prefeitura que constrói, é um dinheiro que ela coloca nas empresas públicas municipais. Então, é só outro modo de dividir o orçamento de 50 bilhões que está previsto para o ano que vem. Mas ainda não é 100% fechado esse dado. Pode passar, por favor. Aí aqui também é o mesmo total de 50 bilhões, só que agora dividido por despesas por secretaria. Ou seja, o recurso está dividido pelo gasto de todas as secretarias. E aí, como já era de se esperar, a maior quantidade de recursos vai para a educação, com 19,75%. Em segundo lugar, para a saúde, com 17,51%. Aí, só um esclarecimento, que aqui a gente está levando em conta todas as fontes e todas as origens de recurso. Então, tem a vinculação constitucional da educação e da saúde. Da educação é 25% e da saúde é 15%. E aqui o dado diverge, porque a vinculação é só a respeito da arrecadação municipal, daquele primeiro gráfico que representava os 63%. Então, aí aqui a porcentagem acaba ficando diferente, mas a gente está cumprindo as vinculações constitucionais. É só porque aqui a gente leva em conta todas as fontes, as receitas, as transferências do governo federal, estadual. E é isso. Pode passar, por favor. Bom, agora, como que a gente chegou aqui nessa audiência? Como que a gente chegou com as informações que a gente vai trazer para vocês? Pode passar, por favor. O Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativos, que a gente tem um membro aqui, ele é um conselho que fica sob a responsabilidade da Secretaria de Planejamento e ele tem como atribuição discutir o orçamento e o planejamento da prefeitura como um todo. Ele é composto, só para familiarizar mais vocês, por 13 membros do poder público, então 13 pessoas de governo que estão lá para contribuir, para discutir, 64 representantes dos conselhos participativos municipais, então são 2 de cada subprefeitura, 27 representantes temáticos. Esses representantes temáticos eles são de todos os outros conselhos da cidade. Então, Conselho de Meio Ambiente, Conselho da Educação, da Saúde, todos os conselhos que representam áreas temáticas, né? E 2 representantes temáticos da sociedade civil. O que é isso? É porque quando a gente criou o conselho, mulheres e o segmento de imigrantes ainda não tinham um conselho que pudesse representá-los. Então, a gente avaliou
que era muito ruim criar um conselho sem essas representações, e aí a gente fez processos com a sociedade civil para a indicação desses conselheiros, que representam, então, mulheres imigrantes. Tem imigrantes aqui no... porque os imigrantes eles foram eleitos para os conselhos participativos dependendo da quantidade de imigrantes que tinha na região. Aí, a partir desses imigrantes, a gente fez a eleição para o Conselho de Planejamento e Orçamento. Então, aqui, no caso, não tem. Então, totalizou 106 membros titulares e 106 suplentes. Então, é um conselho muito grande, a gente faz reuniões bimestrais e a discussão tem sido bem proveitosa. Então, essa metodologia que eu vou apresentar, ela foi definida no âmbito desse conselho por uma comissão específica, que é a Comissão de Metodologia de Participação no Orçamento. Isso foi dia 5/6, e aí teve uma plenária geral com todo esse conselho para aprovar essa metodologia que eu vou apresentar no próximo slide. Então, o processo foi assim. A primeira etapa do processo era a definição de 3 prioridades por cada conselho participativo, então, por cada subprefeitura. Esses projetos prioritários eram principalmente sobre o programa de metas, mas podia ser qualquer prioridade da região. E aí a ideia é que a gente ia colher essas informações, sistematizar e mandar para as secretarias responsáveis. Ou seja, se São Mateus indicou o BS e outras 5 subprefeituras indicaram a área da saúde, a gente sistematizou todas, enviou para a saúde para ela poder dar uma resposta. Essas respostas elas foram feitas para os conselhos participativos e para o Conselho de Planejamento e Orçamento, nessas mesas que a gente chamou de reuniões temáticas. Então, teve uma de educação, cultura e trabalho, uma de habitação, uma de saúde, assistência social e esportes, uma de infraestrutura e mobilidade urbana e a de espaços públicos e igualdade para a cidadania. Dentro da indicação de prioridades, também indicaram projetos os conselhos que a gente chama de transversais, que são conselhos que não estão em regiões, mas eles tratam de temas que perpassam todas as áreas e todas as regiões, que é o caso do Conselho da Criança e do Adolescente, do LGBT, álcool e drogas, idosos, segmento de imigrantes, população de rua, mulheres, povos indígenas, pessoa com deficiência, juventude e igualdade racial. Então, como a gente entendeu que os temas que eles iriam indicar não diziam respeito nem a áreas temáticas como saúde e educação, nem a regiões, eles indicaram cada um projeto prioritário que a gente levou em consideração. E aí a última etapa é onde nós estamos, que são as audiências públicas. Então, a partir da primeira e da segunda e da sistematização de tudo isso, a gente vem elaborando a lei orçamentária e a gente vai trazer uma primeira devolutiva para vocês hoje. Pode passar, por favor. Bom, só um balanço desse processo. Então, os conselhos participativos, todos, de todas as subprefeituras, indicaram 94 projetos, né? Se a gente fizer a conta, não vai dar certo de 32 vezes 3, porque Moca escolheu não priorizar e a Vila Mariana teve um empate e priorizou 4. E aí os conselhos transversais indicaram 9, então a gente teve um total de 103 projetos prioritários que foram enviados para as secretarias avaliarem. Pode passar, por favor. Então, esse é um gráfico que demonstra o balanço geral das indicações de prioridades pelas secretarias. Então, 32 conselhos citaram a área da saúde, 17 conselhos citaram a área da educação, 16 a habitação e assim vai. Então, como já era de se esperar, saúde, educação e habitação
como áreas mais citadas e mais demandadas. Pode passar. Então, agora a gente está nessas audiências públicas de elaboração da lei orçamentária, que é o momento de colher as propostas de cada subprefeitura. Aí o próximo passo, sistematizando as prioridades dos conselhos participativos, sistematizando a nossa audiência de hoje com as demandas que vocês vão trazer aqui, as propostas. A gente vai elaborar a lei orçamentária final do ano que vem e vai encaminhar para a Câmara. E aí, a partir daí, ela vai ser aprovada, enfim, aí isso é basicamente o orçamento do ano que vem. Então, aqui é um espaço de definição do orçamento de 2015. Em relação aos projetos prioritários indicados pelo Conselho Participativo, a gente, Secretaria de Planejamento, se comprometeu a fazer um monitoramento privilegiado, que é nada mais do que dar mais informações para a população sobre aquelas obras que elas indicaram. Porque no nosso site, que tem um sistema de monitoramento de todas as metas da Prefeitura, as informações são atualizadas a cada 4 meses, porque é nessa velocidade que a gente consegue agregar as informações de todas as secretarias. Então, dos projetos prioritários, que a gente já vai ver quais são os daqui, a gente vai dar as informações acho que a cada mês ou a cada 2 meses, com um tempo menor. E aí a devolutiva dessas audiências públicas vai ser a própria lei orçamentária, que todos vocês vão ter acesso. Pode passar. Então, aqui a gente vai entrar na devolutiva da priorização de São Mateus. Então, os projetos que o Conselho Participativo de São Mateus indicou e quais são as respostas da Secretaria. Quem está ali está enxergando? Não, né? Não era melhor vocês sentarem para cá? Não, tudo bem, eu vou falando então se... Ela está falando que ela não é transparente. É porque eu estou aqui, ficar muito aqui também é difícil. Mas então, o primeiro projeto prioritário que o Conselho Participativo daqui indicou foi a implantação de um ginásio poliesportivo no CDC de São Mateus, que fica aqui na rua Aureliano da Silva Arruda. Esse projeto se refere à meta 48. Meta 48 é em relação ao programa de metas, que é aquele cadernão que está ali na frente. A secretaria responsável é a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. E a devolutiva da Secretaria de Esportes é que o projeto para a implantação do Centro Olímpico da Leste já está pronto e que o financiamento está em fase de negociação com o governo federal. Então, não vai ter o ginásio poliesportivo, mas vai ter um centro olímpico aqui na Zona Leste. Pode passar, por favor. O projeto prioritário 2 foi uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, no distrito de São Rafael. A indicação foi que era para ser na Avenida Sapopemba, altura do número 26.000. Secretaria responsável Saúde. E a resposta da Secretaria da Saúde foi que está tendo uma readequação da UPA Pronto Atendimento São Mateus, que está prevista a 3,7 quilômetros. Eles devem ter feito o cálculo a partir aqui da subprefeitura. E a UPA São Mateus está no orçamento 2015, mas a São Rafael não. Pronto, por favor. E, por fim, o projeto prioritário que o Conselho indicou, número 3, era o hospital no Parque Boa Esperança, próximo ao MF Plínio de Queiroz. O programa de metas não tem esse hospital e a secretaria responsável é Saúde. A devolutiva da Secretaria de Saúde é que o Hospital Municipal Alexandre Zaio, que é o da Zona Leste, está passando por uma expansão e uma readequação,
e que não vão ter outros hospitais para a região, mas, na verdade, que a expansão da rede hospitalar não é uma atribuição do governo municipal, e sim do governo do Estado. Então, normalmente, a Prefeitura não se compromete com a construção de novos hospitais. Próximo, por favor. Aí, São Mateus indicou uma meta extra, porque na ata tinham 4 metas, e aí a gente considerou a regularização fundiária e a devolutiva da Secretaria de Habitação é que sim, está previsto na proposta de lei orçamentária do ano que vem, e a previsão é que as obras vão beneficiar 9.000 famílias. A conclusão está prevista para 2015. É que eu não conheço muito bem a região, mas é da Gleba São Francisco. O início das obras de encostas com recursos do PAC 2, do Programa de Aceleração do Crescimento, para a região do Parque das Flores 1, a construção de unidades habitacionais em São Rafael 1, que aí são 2.980 unidades, e São Rafael 2, que são 1.180 unidades. Então, essa é a devolutiva da meta de habitação. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, mas como eu contei para vocês que os conselhos transversais também indicaram metas prioritárias. Então, são aqueles conselhos que eu citei, LGBT, idoso, e aí a gente, como eles se referem a toda a cidade, a gente trouxe todas as devolutivas. Mas talvez, não sei se é do interesse de vocês, então eu vou passar o que eles indicaram e qual que é a devolutiva. Em relação à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ou seja, as metas que os conselhos indicaram que dizia respeito à Secretaria de Direitos Humanos. A gente teve 3. O Conselho LGBT, ele indicou a requalificação de espaços de convivência LGBT do Largo do Arouche e do Autorama Legal. A resposta da Secretaria foi que sim, o Largo do Arouche está no orçamento do ano que vem, e o Autorama Legal, eles falaram que não é uma ação orçamentária, não é uma dotação, é mais uma coisa de articulação política, então não é necessário que esteja no orçamento. O segmento de imigrantes indicou o Centro de Referência e Acolhimento do Imigrante, que está na Praça da Sé, e a descentralização desse centro em outras subprefeituras que têm bastante representação de imigrantes, que é a Moca, a Penha e a Casa Verde. A resposta da Secretaria de Direitos Humanos é que o centro de referência que está na Praça da Sé, ele acabou de ser inaugurado e é uma política nova, então, que ainda tem que ser fortalecida antes de ser descentralizada para essas outras regiões que eles citaram. O Grande Conselho Municipal do Idoso... Tem gente aqui do Conselho Municipal do Idoso, né? O Grande Conselho Municipal do Idoso indicou... Na verdade, eles indicaram um acompanhamento de todas as obras referentes ao idoso e referente à Secretaria de Direitos Humanos. Eles falaram sobre uma campanha de conscientização sobre a violência contra os idosos, e isso tem orçamento para o ano que vem. E lá o urso também. Tem lá o urso também. Aí, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, são as requalificações de Centros de Cidadania da Mulher e 2 Centros de Referência da Mulher, um na Zona Norte e um na Zona Oeste. E, sim, eles estão no orçamento do ano que vem. O Conselho de Igualdade Racial está inativo, ele estava passando por um processo de reestruturação, então quem indicou foi um representante do governo. Então, ele indicou a institucionalização de 2 Centros de Referência de Combate ao Racismo, um central, um na região central, e um regional, que ainda não está definido em qual região vai ser. E está previsto na lei orçamentária do ano que vem. Pode passar. Da assistência social. Quem indicou foi povos indígenas
idosos novamente e o Conselho Municipal de Criança e do Adolescente. Povos indígenas pediu um centro de referência de assistência social nas aldeias indígenas, Parelheiros e Jaraguá. A devolutiva da Secretaria de Assistência Social é que vão ser construídos um CRAS em Parelheiros e um em Jaraguá. Mas eles não são só indígenas, eles vão ter funcionários capacitados para atender os indígenas, porque a avaliação deles é que o centro de referência ele pode atender ou qualquer pessoa, inclusive os indígenas, e que para isso tem que ter um atendimento especial. O grande Conselho Municipal do Idoso indicou o Centro-Dia, que está previsto na lei orçamentária do ano que vem, e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente indicou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do Itaim Paulista. A justificativa da Secretaria de Assistência Social é que ainda não existe um CREAS por subprefeitura. Então, o critério é colocar o CREAS ainda em locais que não possuem, que é o caso, por exemplo, de Ermelino e São Miguel. E a avaliação é que, criando o CREAS dessas regiões, a demanda do CREAS de Itaim Paulista vai diminuir um pouco e o serviço pode melhorar. Pode passar, por favor. As demandas de desenvolvimento, trabalho e empreendedorismo. O segmento de mulheres indicou a ampliação do número de vagas para mulheres no programa Operação Trabalho, que é um programa que busca desenvolver a autonomia econômica dessas mulheres. E sim, está previsto na lei orçamentária do ano que vem. Inclusive, a Secretaria de Mulheres está em discussão com a Secretaria de Trabalho para ver a melhor forma de viabilizar esse projeto. E a representação da juventude solicitou que fosse garantido 100 mil vagas no Pronatec e um programa de formação e trabalho com requalificação do Bolsa Trabalho. E a Secretaria respondeu positivo, também está na lei orçamentária do ano que vem. Aí, aqui, a gente colocou as duas metas que foram solicitadas por pessoa com deficiência, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eles solicitaram uma meta para transporte, que é acessibilidade nos ônibus, e uma meta para tornar os passeios públicos acessíveis. A meta de acessibilidade nos ônibus, que é da Secretaria de Transportes, depende da nova concessão do transporte público, mas está previsto na lei orçamentária. E a meta de tornar os passeios acessíveis é uma meta do programa de metas que acho que até já superou o que tinham previsto, mas a ideia do Conselho é que ele possa sentar com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e definir quais são as melhores áreas para ter essa acessibilidade, porque na avaliação do Conselho, a coordenação de subprefeituras privilegia tornar acessível áreas em torno de equipamentos públicos, mas muitas vezes eles utilizam outras formas, transporte público, e aí as calçadas estão degradadas e não tem acessibilidade. Então, eles querem poder discutir junto com a secretaria. Pode passar, por favor. Bom, agora, essa parte é o orçamento. É o orçamento regionalizado para São Mateus. Como eu disse naqueles slides iniciais, o orçamento ele ainda está em fase de elaboração e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas as secretarias que já enviaram o orçamento delas e tem os projetos regionalizados, a gente já trouxe aqui para mostrar para vocês o que está previsto para o ano que vem. Pode passar, por favor. Só um parênteses. A Secretaria de Saúde, Habitação e Assistência Social
ainda não conseguiram regionalizar o orçamento. O que é isso? Eles ainda têm o orçamento total por equipamentos, mas eles ainda não conseguiram trazer a informação de qual equipamento está em qual local. Isso está sendo fechado, porque é um processo super dinâmico. Essa planilha foi atualizada dia 28/8. Então, a cada dia tem uma nova atualização. A gente quis trazer a foto mais recente de como está o orçamento por enquanto. E aí eu vou apresentar aqui para vocês. Outra coisa que é importante... A foto da... Outra coisa que é importante é que, em geral, os orçamentos públicos eles não eram regionalizados. Eram sempre feitos o orçamento da assistência social e seus equipamentos. Então, é uma grande dificuldade e um grande avanço essa regionalização e conseguir trazer esses dados específicos de cada região aqui. Então, aqui para São Mateus. Aqui está meio... Não, está certo. Para São Mateus tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que aqui está errado, mas 7... Não está errado, não. São 6 que são creches, Centro de Educação Infantil. Um CI São Mateus, que é da Secretaria de Esportes. Um Cefai, que é da Educação. Uma praça digital da Secretaria de Serviços. Novos pontos de iluminação pública em ruas, vielas e praças, que é da Secretaria de Serviços. O Parque Aterro Sapopemba, que é do Meio Ambiente. Volta o distrito do Guatemi. Volta em 6 quem é aprovado aqui no distrito do Guatemi. 3. 3? É isso? Isso. Tem a localização aqui daqui que está muito longe. Não, aqui ainda a informação está só por distrito 1, 2 e 3. Sim, mas a gente perguntou, ela respondeu, não tem problema nenhum. Então pode passar para o próximo. Plantio de árvores, 3 ecopontos da Secretaria de Serviços. 1 no distrito São Mateus, 1 no distrito São Rafael e 1 Montalvânia. Alguém sabe? Eu não sei o que é. Não, é um ecoponto, eu só não sei que distrito que é. São Mateus. São Rafael. São Rafael ou São Mateus? Montalvânia, quem não conhece, é ali do lado da passarela do Aricanduva. Ah, Do tá lado bom. de cá do controlar. Ok. Vão brigar muito quando souber. O corredor Aricanduva, que tem uma extensão total de 14 quilômetros, da Secretaria de Infraestrutura. Um novo terminal São Mateus, da Secretaria de Transportes. A bacia do córrego Aricanduva, que é da Secretaria de Infraestrutura. E aqui é a dotação de melhoria de bairros, que é uma dotação para as subprefeituras, que é mais ou menos para executar o mesmo tipo de obras que eu estava explicando do plano de obras, né? São pequenas obras na região. Pode passar. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Agora a gente vai abrir para a plenária. A minha proposta é que sejam 3 minutos de fala. As inscrições com a Deloí... Ah, você quer fazer as inscrições? Está lá a Filipeta, lá com a Deloísa. As inscrições nas Filipetas. E aí, como eu falei no início, ficar bem atento à proposta. Esse espaço é muito importante para a gente propor. Então, é importante que a gente seja objetivo em relação a qual a nossa proposta, qual que é a área e, se possível, mais detalhado, se tem endereço, enfim.
Então é importante esse momento para as propostas da comunidade, e aí nós vamos chamando e a pessoa faz a proposta, Deloise vai anotando. A primeira é a Aparecida, da UBS Jardim Santa Bárbara. Só uma coisa, como a gente está filmando, eu peço, por favor, que se identifique antes de começar a falar. Tá? Olha, eu sou Aparecida, eu moro no Jardim Santa Bárbara. Já lutei por muitas coisinhas lá em Jardim Santa Bárbara, melhoria. Sou gestora do posto de saúde. No dia 18 de janeiro de 2013, eu entreguei documentação que me deu o maior trabalho para fazer do posto de saúde Jardim Santa Bárbara. Entreguei ao Fernando, o subprefeito. E estou aguardando até agora, porque eu pedi uma ampliação do nosso posto, pois a nossa população lá no Jardim Santa Bárbara já é grande e vai aumentar mais. Por quê? Estão construindo apartamentos e a população de lá vai aumentar. Precisamos de que o posto tenha mais possibilidade de receber médicos, entendeu? Para poder atender a população de lá. Então, eu gostaria que esse pedido ele fosse adiante para que ele fosse realizado, porque assim ia melhorar 100% o nosso bairro lá. É só isso. Muito obrigada. Obrigada. Ulisses. Boa tarde a todas e a todos. Vamos lá. Primeiro, acredito que se as emendas parlamentares servirem para alguma coisa, as demandas do Jardim Alto Paulistano já deveriam ser seguidas. Por quê? Foi feita uma emenda parlamentar de 2012 para 2013, de 2013 foi repetida para 2014. Foi pedido que, no Jardim Alto Paulistano, bairro que eu moro, tem 3 áreas institucionais, Jardim Alto Paulistano. Tem 3 áreas. É uma área para ser um SEI, outra área para ser um EMEI e outra área para ser uma UBS. E já tem 2 emendas parlamentares e até agora nada aconteceu. Na mesma emenda parlamentar, pedíamos também, foi pedido e foi aprovado que fosse liberado verba para efetivação do Parque Linear Jardim da Conquista, que está às margens da Jacupêssego, que chamam erroneamente de Rodonel. Nenhuma das 4 emendas foram executadas até agora. Então, já venho aqui reiterar esse pedido para as 4 ações, até porque eu estava olhando, em nada até agora tocou-se na questão ambiental. É um absurdo, nós estamos numa crise brutal que estamos por falta d'água, e advém da degradação ambiental, e o 3º maior orçamento do Brasil, ninguém toca na questão ambiental. Vamos construir, construir, construir e construir. Ninguém pensa em efetivar parque, em proteção ambiental. É deplorável. Cadê a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e cadê o Conselho de Meio Ambiente que não foi chamado e não participou? Chamaram ali GLBTS, chamaram um monte de outros conselhos. Infelizmente, não apareceu uma demanda da área ambiental. Além de conselheiro de meio ambiente, eu faço parte... Eu falo ou você fala? Tá. Então, essas questões todas precisam ser verificadas com o máximo de urgência. Haja vista que já tem as 2 emendas, então que também entre agora, de novo, no orçamento. Entrou 2 questões que eu fiquei com uma dúvida. O Parque Aterro Sapopemba, que nos foi apresentado por uma empresa de lixo com o nome de Parque Olímpico do Sapopemba, e depois mudou, virou aquela coisa dantesca, não tem nem 5 anos.
deve ter de entregue 1 ano e 8 meses. Vai fazer 9 meses amanhã, porque foi entregue na transição de governos. Não tem 5 anos e já tem previsto grana para arrumar o quê? Como assim? Espera aí. Então tem alguma coisa errada. Se a empresa que ganhou a licitação do lixo construiu, salvo algum engano, ela tem responsabilidade técnica de garantir, dependendo da obra, são 5 anos. Então, espera aí, tem algo errado. Cobra, então, da empresa que ganhou a licitação do lixo. E não, de novo, verba pública. A outra questão que eu fiquei em dúvida é a seguinte. Tem orçado o orçamento 88, a do aterro 86. Tem orçado grana para plantio de árvores via Secretaria do Verde. Beleza. A minha dúvida é muito simples. Dessa vez sai mesmo esse contrato, porque nos últimos 2 anos esse contrato parou e não voltou. Obrigado. Silvio de Almeida, Projeto Gente. Boa tarde. Eu sou do Projeto Gente, que desenvolve ações culturais no Parque São Rafael, e nós participamos também do Fórum de Cultura de São Mateus. Me estranha um pouco não ter nenhum projeto prioritário na área de cultura. No plano de metas da subprefeitura, diz o seguinte, que cada distrito que não tem equipamento cultural tem que ser construído um equipamento cultural. Aí fica a dúvida, né? O que é considerado equipamento cultural? Porque o São Rafael tem um ponto de leitura, mas a gente sabe que esse ponto de leitura é totalmente insuficiente para dar conta de todo o trabalho cultural que é apresentado naquela região. Estranha também não estar no plano da subprefeitura para o ano que vem a construção da Casa de Cultura do Parque São Rafael. Dia 1º de novembro de 2013, o secretário Juca Ferreira esteve aqui, visitou o clube da comunidade Quaresma Delgado, que é um clube totalmente abandonado, e foi decidido que esse clube iria ser encaminhado para a Secretaria de Cultura para a construção da Casa de Cultura. 10 meses se passaram e a situação lá é a mesma. A gente tem informações de que existem preocupações em relação à lei ambiental por conta desse clube estar na beira do córrego Cipoaba. Porém, já existem construções lá. Já existe um galpão, já existe uma quadra, já existe um vestiário. Aquele espaço abandonado poderia hoje estar atendendo centenas de jovens que moram ali naquela região, e a gente acha que é fundamental que esteja previsto no orçamento do ano que vem a construção da Casa de Cultura do Distrito do Parque São Rafael. Então, a gente está propondo que aquele clube seja incluído como prioridade no orçamento. A gente sabe também que o Iguatemi também não tem nenhum equipamento cultural, e a gente vai lutar por isso. Só que o Iguatemi a gente ainda precisa verificar a questão do local, precisa fazer uma mobilização maior, e a gente espera que até o final da gestão do prefeito Haddad a gente tenha também a Casa de Cultura do Distrito de Iguatemi. Eu queria concordar aqui com o Ulisses, até porque eu acompanhei o debate do que seria o Parque Olímpico daquela região, e a gente sabe o seguinte, que foi proposto no final uma compensação da EcoUrbis, que era revegetação. Eu não sei se revegetação é aquilo que está lá. Eu achei que era árvores, era um parque, mas não, é sério. E aí eu acho que quando a gente apresenta para a comunidade que se mobilizou, a gente tem que colocar o seguinte, não foi concluído. Então, se tem uma verba no orçamento para isso, por que tem essa verba? Né? Até porque 320 mil é pouco. É pouco. Para a demanda que tem ali, para a questão do Morro do Cruzeiro, para a questão do parque ali, a gente precisava de muito mais. Mas a questão se tem, por que tem e para que tem. Eu acho que isso seria importante a gente estar sabendo. Obrigado. Só antes de continuar, só queria fazer um esclarecimento. Que a Sempla está aqui para sistematizar as propostas. Eu não tenho as respostas das secretarias, porque cada secretaria faz o seu orçamento, tem as suas prioridades. Eu não tenho como trazer as respostas aqui, mas é justamente esse espaço de propor e a gente vai buscar as informações. Com certeza. Então, Silvio, obrigado aí, Silvio. Proposta Casa de Cultura de São Rafael, acho que isso é importantíssimo para a região.
A gente vem discutindo bastante com a vice-prefeita e com o secretário de Cultura. Vamos lá, Marinho. Três é que nós vamos fazer agora no dia 5. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Domingo de Araújo Filho Marinho. Sou presidente da Sociedade Amigos de Bairro Jardim Alto Alegre. Sou governo, mas hoje falo em nome da Sociedade Amigos Jardim Alto Alegre. Por morar em São Mateus com 45,5 km² e com 60% do seu território irregular, parabenizo encabeçar em regularização fundiária a pauta, porque é fundamental para a máquina, em especial São Mateus, encaminhar essa ponta, esse processo de regularização que está despontando. Por quê? Porque a maioria desses loteamentos a gente se empaca na hora de usar a própria máquina. E como proposta, gostaria de dizer que descentralizasse, não sei, deve ser alguma universidade, alguém que vai assumir essa responsabilidade para São Mateus, descentralizasse esse poder para fazer o levantamento, topografia, etc., etc. Também gostaria de fazer mais uma proposta com relação ao orçamento. 50 milhões é pouco para São Mateus. Que hoje, não é botar, hoje São Mateus trabalha com a sua capacidade com 40% do seu poder aquisitivo. Então, no mínimo, precisa melhorar esse orçamento em 60% até mais. Acho que se nós fizemos um levantamentinho esse dia para fazer a nossa média, deve dar 150 milhões. E com 50 é impossível amenizar esse território. Então, tem de achar alguma coisa com relação a essas disputas, por ser um território cheio de problema, tirar de algumas outras subprefeituras. 10% de uma, 20% de outra, principalmente onde já está todas formadas, bem equipadas, para que a gente amenize a situação de São Mateus. Era isso que eu queria passar para a imprensa, né? Imprensa não é... Sempre, desculpa, né? Imprensa, eu estou... Muito obrigado, Marinho. Agora a gente vai chamar a dona Prudenciana Martins. Boa tarde. Eu sou Prudenciana, né? Sou do Conselho Municipal do Idoso. Tenho o Fórum do Idoso aqui, que a gente se encontra toda última quinta-feira. E estou aqui pedindo a ajuda, né, do subprefeito e da nossa comunidade toda, porque tem muito idoso aqui e muito idoso acamado, que precisando de um centro de referência do idoso para ajudar esses idosos que estão acamados e não tem muita... Tem 677 idosos acamados, é muito idoso, né? E a gente sabe que eles estão acamados porque não tem... A situação deles é precária, né? Alimentação, acho que um monte de coisa que envolve ele estar acamado assim, né? Dá o derrame, não tem um espaço adequado para ele se tratar. Então, a gente está aqui pedindo, né, para vocês dar um jeitinho aí de construir. Já tem o local, tem tudo, né? Já dei lá para ela, já. Então, é na rua Ângelo de Cândia, né? Ângelo de Cândia. Então, é lá que já está liberado, assim, já vieram ver o terreno, tudo. É só começar a construção. E aí a gente agradece. Tá? Vamos aí, dona Obrigada. Prudência, para lutar pelo centro de referência de... Tá bom? Tem que se inscrever, por favor, tá bom? Então vem aqui, por favor. Boa tarde a todos.
Até respondendo à pergunta da dona Prudência, foi prevista para a cidade de São Paulo 8 unidades de construção da unidade de referência da saúde do idoso. É uma unidade de atendimento secundário, no caso, com especialidade, né? Porque a porta de entrada para atendimento do idoso tem que ser numa UBS. E as UBS integrais que estão sendo implantadas. O idoso que apresenta uma mobilidade, dificuldade de andar, apresenta alguma fragilidade, ele vai ser atendido nessa unidade de referência. E São Mateus já está no plano de metas, vai começar a construção agora no primeiro semestre de 2015. Tá? É um terreno que tem na rua Ângelo de Cândia, o CDC, né, lá do esporte. Tá? Já foi dito. Olha, é luta dos idosos de São Mateus. E o parabéns ao grande conselho, ao fórum e aos idosos. Parabéns. Jerônimo. Só para fazer mais um pouquinho, para vocês ficarem mais animados. Só 3 unidades vão ser construídas em 2015 na Zona Leste. E uma delas é São Mateus, tá? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jerônimo, sou presidente da Associação Nossa Senhora Aparecida. Eu estou aqui, mais uma vez, numa audiência pública, para dar um depoimento muito lindo e bonito, porque a gente lutou muito para ter a nossa moradia, e a gente conseguiu. Jardim São Francisco, hoje, ela é uma cidade. De um bairro virou uma cidade. E foi luta. Luta que de 2004, quando a gente estava no orçamento participativo, não era como hoje. A gente tinha bastante colega, saía daqui de 1h e chegava e retornava 1h da manhã aqui, para as propostas para o nosso distrito. Jardim Santo André... São Francisco, Jardim, São Mateus, eu estou meio emocionado, São Mateus e Guatemi. Quando a gente não lutava só pelo bairro São Francisco, senhor prefeito, a gente lutou por todo o distrito. Nós estamos tendo a resposta aí. Não está tudo que a gente quer, mas assim a gente consegue. Mas só consegue quando a gente está presente. São Mateus, quantos mil habitantes tem aqui? Numa audiência para a gente trabalhar em cima de um projeto para o nosso distrito aí, na saúde, na educação, na moradia, no transporte, no lazer. Depois fica perguntando para as lideranças, foi que houve na reunião? Por que não veio? Cadê meu documento da casa? Tem que estar ausente, tanto aqui nas audiências públicas, como nos bairros onde a gente faz as nossas reuniões. Pois, gente, eu estou de coração, sinceramente, o que eu lutei nesse tempo todo aqui que cheguei, lá da Paraíba, hoje eu realizei, não só para mim, mas pelaquela comunidade. Hoje nós temos 70 mil habitantes, com pavimentação, iluminação e o futuro que vai vir esse documento. Por isso, parabéns para essa audiência pública. É simples, muitos não dão valor, mas quando dá valor, é quando chega na sua moradia, com sua água, sua pavimentação, sua iluminação e seu esgoto. E dizer, esse é meu, abre, que não tem um dono para cobrar o aluguel. Por isso, companheiros e companheiras, a luta vai continuar para aquelas moradias, aqueles companheiros que precisam da ajuda da União. Falta, sim, o apoio desses companheiros que foram eleitos do orçamento participativo. Essa era a hora para estar aqui. Saúde, educação, todos eles. Por isso, nós estamos aí e a luta continua. Obrigado, senhor prefeito. Fica com Deus. Jerônimo, isso é importante, a audiência pública e a comunidade participar. O próximo, Sueli, do SEMAIS. Boa tarde a todos. Eu gerencio uma entidade ambiental em São Mateus. E
Me causa estranheza, sobre prefeito e representante da secretaria, eu participei ativamente da elaboração, fiz muitas propostas dos planos de meta. Peguei cada uma das metas e fiz. Eu sou Sueli Rodrigues, do SEMAI. Eu fiz várias propostas, eu estudei cada uma das metas e fui para a audiência e levei a proposta e documentei isso, e nada daquilo que eu documentei sai de público. Outra estranheza é que, ao que parece, o que foi dito é que os conselhos participativos é que deliberaram. Então, tudo aquilo que eu fiz no ano passado, eu fiz de besta. Porque se não tem nada contemplado, e se quem decidiu a questão foi o conselho participativo, que veio depois das audiências de plano de meta. Então, essa informação não faz sentido, não é justo, e vou buscar os direitos que eu tenho de ter participado, de ter feito encaminhamento, de não ter vindo a devolutiva de nada daquilo que eu propus. Independente disso, como diz o Jerônimo, a luta continua e a gente vai continuar trabalhando, porque não é isso que vai desanimar. A gente está trazendo hoje uma proposta para se pensar e discutir na região de São Mateus, que é a criação do mercado municipal em São Mateus. Por quê o mercado municipal? Eu coloquei, eu vou ler, gente, porque esta apresentação aqui acabou me pegando de surpresa. Eu pensei realmente que aquilo que eu tinha feito ano passado estaria aqui e não tem nada. Mas não tem problema. A gente recorre da situação. Então, a gente está trazendo a questão da necessidade de construir o mercado municipal em São Mateus, e eu trago 3 justificativas. Primeiro, a agricultura urbana de São Mateus é estimulada e reconhecida enquanto política pública e tem financiamento público. Eu convivo com os agricultores, infelizmente eu convidei eles para estar aqui, mas eles não estão. Eu convivo com eles e sei da dificuldade que é eles venderem os seus produtos. Então, essa também é uma justificativa. E a gente entende, eu fiz um breve estudo da questão dos mercados municipais na cidade de São Paulo, e o último foi construído quando mesmo, Liz? 95, há 19 anos. O último mercado municipal que foi pensado e construído e entregue para a população foi em 1995. E eu acho que pelo estímulo que tem, pelo financiamento, pelos recursos públicos que vêm para a agricultura, pela quantidade de agricultores que a gente tem e as áreas que estão sendo plantadas, a gente merece e precisa de um mercado municipal. Eu estou trazendo um folder, um resuminho da nossa proposta, que vai ficar aqui em cima da mesa. Quem tiver interesse de ler e de vir participar, porque hoje é uma manifestação, é o início de um movimento para a gente conseguir um mercado municipal. Acabou. Então é isso aí. Deixa eu só registrar o meu descontentamento com as questões ambientais, que é vergonhoso o Conselho, ou quem quer que seja, que tenha deliberado tudo isso aqui, não ter pensado que, para morar, a gente precisa de água, de ar, de terra e de mato. Obrigada. Obrigado, Sueli, pela proposta do Mercadão. Maria do Carmo, Conselho Participativo. Boa tarde a todos. Eu queria só colocar a questão do Parque São Rafael, aí na prioridade 2, que em discussão aqui no Conselho, a gente definiu a UPA 24 horas, no local lá na Sapopemba. Por que essa indicação? Nós estamos à beira da Jacupêssego, muitos acidentes naquela localidade, o índice de moradia cresceu muito. E, assim, aqui nós temos 3 AMAs, só que, assim, eles não conseguem atender toda a demanda. Na região de São Mateus, a gente entende que já tem um atendimento 24 horas, tem o Hospital São Mateus, que também está super lotado, e tem o Hospital Sapopemba. Aqui no fundão, onde a gente fica, não tem, além dos AMAs, não tem mais nada. Isso quando tem os médicos, os clínicos, os pediatras. Então, o déficit da saúde aqui na nossa região do Parque São Rafael é muito grande.
Por isso que a gente votou como prioridade esta UPA. Inclusive, fizemos abaixo-assinado, fizemos a indicação, fomos na Secretaria de Habitação, porque vai vir mais construção aí do PAC 1 e PAC 2 do Parque São Rafael, e eles têm 6% de verba destinada à construção institucional. E a indicação nossa foi a UPA. Minha surpresa foi ela não estar aqui e dizer que a verba vai para a readequação do que já tem em São Mateus. Já tem, nós não temos nada. Então, é uma indagação que eu tenho sobre isso aí, o que pode ser feito, que já foi conversado. A população aí já está em alerta sobre essa questão. E sobre a regularização fundiária, o Promorá existe há 33 anos e não é regular, né? Não é uma área regular. Está regularizando agora a questão da Eletropaulo, novos relógios, novas contas, a gente vai sentir o baque aí no bolso. Só que quando a gente vai dizer que tem casa, a gente não tem casa, porque não tem documentação, não é uma área regular, né? E a área do São Francisco é uma área grande, então a gente está trabalhando também, foi um pedido nosso do Conselho Participativo, a questão da regularização fundiária. O Cipuada está aí também junto com a gente, esperando essa regularização, e eu não entendi o que aconteceu aqui, ó. Então, eu quero, nós como representantes da comunidade, só finalizando, a gente precisa levar uma resposta para nossas comunidades. Quando fala, é hora do povo vir, mas a gente representa o povo e a gente vai lá também dar uma resposta para eles. Obrigada. Obrigado, Carmen. Júlio. Olá, boa tarde. Sou Júlio Idara, eu sou ator, produtor cultural, estou representando o Fórum de Cultura de São Mateus. Eu concordo aí com a questão que é a educação, a saúde está em primeiro lugar, mas a cultura ela é uma questão super importante. Eu não vi nenhum valor, nada dizendo sobre a cultura. E é uma coisa assim, as casas de cultura, a gente também apoia o movimento São Rafael para a Casa de Cultura. Só que a Casa de Cultura, a de São Mateus, ela nunca funcionou direito. Agora, nessa nova gestão, o espaço que foi colocado é um bom espaço, mas a gente sabe que não tem verba, e a verba ela é necessária para que as coisas aconteçam. Então, assim, o Fórum de Cultura ele representa diversos movimentos culturais, são vários grupos, a demanda de cultura ela existe, ela é muito grande, e é importante a cultura porque ela faz parte desse desenvolvimento do lazer, da educação das pessoas do bairro, para que a gente consiga realmente fomentar esse espaço de cultura e fazer coisas. E aí eu pergunto, não tem nada para a cultura mesmo? Fazendo sobre a verba de cultura para a Casa de Cultura de São Mateus, no caso. Você está propondo uma Casa de Cultura para São Mateus? Não, ela já existe. Programação e equipamento. Isso, exatamente. Da estrutura, valores que vão ser destinados à supervisão de cultura para Nós estamos junto com a Secretaria Municipal de Cultura, Júlio, brigando, na verdade, brigando é essa palavra, de buscar recurso para a Casa de Cultura de São Mateus, tá? Ok. Fátima Magalhães de Oliveira. Boa tarde, eu sou Fátima, sou do Conselho Participativo, sou do Conselho Tutelar e do Conseg São Rafael. Estou indignada da nossa UPA não ser aceita. Foi tão pouco que a gente pediu e não é aceito para São Rafael. Estou indignada. Os CDCs na região, né, os nossos adolescentes precisam de lazer. Então, os CDCs precisam ser reformulados, estão tudo aí na mão de pessoas que a gente sabe quem são, né? Não estão funcionando os CDCs. Principalmente da Quaresma Delgado, para ser o ponto de leitura. Aumento da equipe da POD de mato, ninguém falou, da limpeza de córregos e de voltar às zeladorias de praças, porque estão todas abandonadas aí as praças. O Morro do Cruzeiro também precisa de ter aquela proteção ambiental para ele, só existe o morro, daqui a pouco não vai existir mais. Não foi falado de reforma agrária para o quilômetro 28. Se o Conselho Tutelar quiser ver
direitos violados aí no quilômetro 28. Não existe uma SEI, não existe uma IB, não existe uma MF. Para não falar que não existe nada, existe só o CCA lá. Então, as crianças têm que ir para o Liberale, para o CELC, tudo dá mais de 2 quilômetros. Então, precisa lembrar do quilômetro 28. E o que mais? E a limpeza dos córregos, porque precisa ter prevenção. Daqui a pouco, né? Está tudo inundado, aí vai ter condições mais. Só isso, obrigada. Obrigado, Fátima. Cristina Rodrigues. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, subprefeito, representando a mesa. Eu gostaria de falar o seguinte, né? Nós estamos apontando, de novo, esse apontamento já vem há 20 anos para uma escola lá dentro do Palanque. Né? A gente lutou, como disse o companheiro aqui, né, lá do São Francisco. A gente vem há anos lutando e tudo que a gente pediu e conseguiu ficou na entrada do bairro. E o pessoal, como a gente costuma falar, do fundão, continua andando 4, 5 quilômetros a pé para chegar nas escolas. E tem até transporte escolar para algumas situações, mas devido à situação das vias, esses carros não passam. As pessoas ficam isoladas. E eu gostaria, então, de parabenizar o nosso colega aqui. Por quê? A questão do meio ambiente está vindo uma vergonha na nossa região. Quer dizer, nós estamos vivendo a maior crise da água. Hoje a gente vê as represas de São Paulo, parece que você está vendo cena do Nordeste. E aí, eu até faço a denúncia aqui para você, subprefeito. O fundão do 28, o fundão aqui do Alto Paulistano, estão desmatando tudo e ninguém toma providência. Vai GSM lá, vai ambiental, só se for buscar dinheiro. Agora, hoje mesmo, não sei se a prefeitura está sabendo, estão invadindo o fundo do Palanque. Tem mais de 100 famílias lá. A mulher lá do depósito vendeu, acho que 20 facão hoje. Agora, quer dizer, eu sou proprietária de uma chácara. Se eu for lá e fizer uma poda de árvore necessária, aí a ambiental chega lá para me condenar, para me multar e para me processar. Aí uma cambada de 100 pessoas desmatam a mata, entopem os córregos e ninguém fala nada. Aí vão atrás do proprietário para multar o proprietário, só se ele botar para correr na bala. Aí não pode, porque os direitos humanos impedem. Pô, peraí, então vamos falar sério, gente. Aqui não tem representante do meio ambiente, não tem guarda ambiental, não tem a guarda municipal. Quer dizer, ou fala todo mundo linguagem, então vamos para casa. Eu estive essa semana no Conselho de Segurança Pública, aqui nessa mesma sala, que tinha mais gente fazendo reclamação do que hoje. Então, quer dizer, o Conselho de Segurança está perdendo a finalidade. Eu acho que o papel da polícia é ele fazer a atribuição da logística e da segurança para nos garantir, não de gerenciar a cidade. Mas o pessoal vieram pedir poda de árvore, pavimento, água, iluminação. Eu estava aqui, a Lucy Mendonça estava aqui, a gente falou, espera aí, então a polícia virou gerenciador da cidade? E assim, a minha crítica aqui, tem alguns colegas que não vão gostar, porque eu sou a Cristina, tá? Desculpa, até que eu não... Cristina Rodrigues de Souza. Eu sou da Associação do Palanque, também sou governo, mas também não vou ficar calada. Cadê o povo? Nós temos 3 distritos que estão beirando 1 milhão de habitantes. A maioria aqui é da casa, é funcionário, então não teve divulgação. O jornal de bairro, então, questiona. Cadê a divulgação que deveria ter tido? Deveria. Como é que nós vamos chamar as pessoas para vir para uma audiência pública? É pública, não é para nós. Porque aqui a maioria é funcionário da casa. Então vamos chamar a população para participar, gente. Tá essa vergonha. Nós vamos ficar com as fotos do verde, mais nada. Mais nada. Todo mundo fala em construir, como ele falou, construir. Aí quer dizer, não pode porque não pode fazer um campo ali porque tem uma nascente. Tá, então vamos fazer uma coisa agora. Não pode construir esse equipamento público porque é próximo do córrego. Mas a população bandalheira pode, porque isso não é cidadão. A maioria de que estão hoje invadindo lá tem Já casa. deu tempo, Tem Cristina. casa. Então, vamos parar com isso, vamos falar sério. Obrigado. Em relação à divulgação da audiência pública, ela foi feita, tá, nos bairros, nos céus, no site, pela Secretaria também de Comunicação. Vamos chamar agora Rafael Martins. Os conselheiros participativos. Rafael Martins. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rafael Martins. Eu sou coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes daqui de São Mateus. E eu venho, na verdade, endossar, né, as falas anteriores aqui, ou até
deixei proposital aí que alguns já entregassem as suas filipetas, porque é óbvio, nós somos uma região onde a precariedade é ampla, e aí eu me sinto contemplado em várias falas, né, de todos vocês. Sobretudo para propor, eu me remeto aqui à nossa lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz, no seu artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referente à vida, saúde, alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ora, já dá para entender que boa parte daquilo que foi pedido aqui está acrescentado neles. A garantia de prioridade compreende, no parágrafo B, com precedência de atendimento nos serviços públicos e ou de relevância pública, e D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ora, já dá para se entender, aqui inclusive diante de 2 conselheiros tutelares, que não é migalha que a gente está pedindo, né? Não é um favor que a gente está pedindo, é uma questão de lei. Para isso, reforço a questão da Casa de Cultura do Parque São Rafael, e de recursos para a operacionalidade da Casa de Cultura de São Mateus, que já está acontecendo, mas, né, tem lá uma turma de violão, é bem bacana, bem legal, e eles não têm violão, uma aula de violão sem violão. Tem aula sem lousa, é uma coisa assim extraordinária. Enquanto cultura, né? Peço também que avalie, né, no sentido dessa prioridade, a questão do CRAS Parque São Rafael. Por quê? A gente passou um período atrás aí com a paralisação dos funcionários da assistência, que reivindicavam, inclusive, que as demandas que vêm para os CRAS hoje da região, eles inflam os serviços e os funcionários acabam deixando de fazer aquilo que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social para o município, né, etc. e tal. Então, um CRAS a mais, eu acho que... Olha lá, né? Ok. E serviço de proteção à criança e adolescente em situação de rua e na rua. Por quê? Porque nós já tínhamos esse serviço por uma presepada do poder público, a gente perdeu esse serviço. Hoje, SEADES, que é um outro serviço que atende, tem 8 funcionários para atender a região de Itaquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes e São Mateus, com 8 funcionários. Não sei como é que funciona isso. Então, endossando também a questão aí do meio ambiente, quando a gente fala de lazer, de esporte, que esporte que eu também não vi nada, e etc. e tal. Né? Esporte, que eu não vi nada de esporte. Né? Tudo bem, tem o Centro Olímpico, mas não tem muita coisa. O Rafael, já terminou o tempo. Só finalizando, me desculpa por gentileza. O próprio Estatuto diz no seu artigo 98, as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta ou omissão de abuso dos pais ou responsáveis. E 3. Em razão de sua conduta. Ou seja, nós não estamos pedindo para que seja feito, nós estamos aclamando para que seja feito mesmo. Tá bom, obrigado, Rafael. Francisco, por favor. Bom, boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu estou aqui para ser pontual, né? Tem essa questão do orçamento anual, mas tem as prioridades de metas que a gente não viu como prioridades, né, para o ano que vem. E uma das metas seria a construção das unidades de saúde nos distritos de São Mateus, de São Rafael e de Iguatemi, onde seria, no plano de meta, a primeira unidade no Parque das Flores,
outra no Santa Adélia e outra no Limoeiro, né? Que seria as prioridades das construções de unidades de saúde, e a gente não está vendo essas unidades, né, para ser construídas. Desculpa, é importante que a gente anote, de Luiz, para que... O que acontece? Aqui, gente, a audiência pública, ela é para discussão, ainda não está nada definitivo, entendeu? Então, a gente está pegando as propostas para a gente passar para todas as secretarias, e aí sim vai ter a definição, tá bom? Então. Não nos passou. Então, mas se a gente, como é uma audiência, se a gente não se adentrar a essas questões, não acontece. Aí dá como aquelas questões das 3 prioridades que a gente discutiu entre o Conselho, só que, mesmo essas 3 prioridades que a gente discutiu entre o Conselho, nenhuma foi aprovada, foram todas remanejadas como já existia. A UPA em São Mateus, né, que seria no São Rafael, a do CDC, a única a do CDC que foi uma reivindicação do pessoal de São Mateus e o Centro Olímpico em São Mateus, que muda de região. Então, são vários do hospital que também São Mateus. Olha, a gente ouviu, né, se falando tanto de se construir o hospital em Parelheiros, o hospital em Brasilândia, e até a possibilidade de se adentrar o hospital da Vila Matilde, mas não lembraram de se adentrar um hospital na região de São Mateus, né, Iguatemi e São Rafael, que seria dentro dos distritos. Outra coisa que a gente também precisa frisar aqui, a questão da urbanização e habitação, que, assim, exemplo do Parque das Flores, que é um bairro que está em processo de urbanização, mas não tem o atendimento habitacional direcionado àquelas famílias daquela região. Aí se coloca aluguel social de R$300, existe um movimento do Conselho Municipal de Habitação para se aumentar esse valor do aluguel, que inclusive o Sidney, eu vi ele por aqui, e ele poderia falar disso, que a proposta do Conselho é para R$700, para ver se chega pelo menos até R$500. Mas, você entendeu? Isso é proposta do Conselho Municipal de Habitação. E aí a gente bate o pé, a gente que é liderança, a gente bate o pé e diz, olha, então nós vamos ficar junto com as famílias e não vamos aceitar essa proposta de se colocar em aluguel em vez de destinar já direto para uma moradia definitiva. Essa é a proposta. Outra coisa, subprefeito. Só uma colocação que eu preciso também colocar. Como é audiência pública, a gente precisa colocar. Mesmo na questão da notificação dos moradores que lá recebem, inclusive essa semana, precisa o subprefeito tomar conhecimento, foi o pessoal para fazer a notificação e chega lá, está deixando a notificação com o vizinho, se tem uma pessoa lá no local, não entrega para a pessoa que lá está. Isso é desrespeito, não pode acontecer, né? Porque as pessoas têm que ter conhecimento. Eu falo isso porque eu estava na frente de uma casa e chegou para se fazer, eu acho que não me conheceu, e quis entregar aquela notificação para mim, onde a casa não era minha, e então eu disse, não, vai, entrega para o morador. E ele falou para mim o seguinte, não, o senhor pode receber. Eu falei, não, vou receber. Então, essa é uma colocação que precisa ser feita para que a gente não passe por absurdos que vem acontecendo e a gente fique sem reclamar. Ok, obrigado. Vou verificar isso. Viu, subprefeito? Tá bom? Só uma colocação que eu preciso fazer mais, que aqui eu trouxe até esse documento, porque assim, eu vou até entregar para dar uma olhada, que lá na meta 17 está dizendo que se constrói uma CEI no Parque São Rafael. Tem uma resposta da prefeitura aqui dizendo 3 locais onde seria construído CEI no Parque São Rafael. Uma na Ipatiense com projetada 3, uma na Dom Mateus Ferreira e uma na Adutora do Rio Claro. Está aí colocado a resposta da Secretaria de Educação. Aí aqui se apresenta na meta 17, uma. Quando foi as outras 2? Agora, Sérgio, do Conselho Participativo.
Bom, boa tarde, meu nome é Sérgio, sou do Conselho Participativo e também há pouco tempo estou participando de um CEPOP, porque eu acabei entrando no lugar de um outro conselheiro. Bom, eu particularmente quero dizer o seguinte, acho que, na verdade, quando a gente fala aqui sobre questão de prioridades, né, e como já foi dito aqui pela senhora, dona Sueli, que, de fato, a gente vem traçando prioridades já há algum tempo, né, há muito tempo. E aí, essas prioridades, na verdade, parece que elas nunca se encaminham, não é? E a gente tem uma grande dificuldade também, uma vez que nós estamos falando da questão do orçamento anual, nós temos uma grande dificuldade de identificar, de fato, qual é o orçamento que está destinado para cada área. Porque fala-se em números, porém, é algo assim artificial, a gente não consegue se apropriar disso. E eu digo isso por quê? Porque se você entra no site da subprefeitura e pesquisa lá execução orçamentária, é complicado, porque você não entende como aquilo funciona. Porque o que se consegue ver do dinheiro que tem para empenho, o único empenho que você consegue visualizar é o administrativo. O administrativo empenha tudo. Agora, outras verbas, outros recursos, que é para empenhar para os setores de obras, serviços, você não vê o empenho. Aí você pergunta, mas peraí, não está sendo gasto o dinheiro, não está sendo empenhado? E aí, quando você vai lá no saldo, mas quase a metade do dinheiro não foi empenhado, não está gasto, não está previsto. Então, assim, quero fazer uma sugestão e até talvez uma reclamação para o pessoal do SEMPLA, que é o pessoal que está responsável para, de qualquer forma, tentar sintetizar as prioridades e também a questão orçamentária. Porque acho que a questão nossa é tão forte, essa questão de ser da periferia, né, de ser do fundão, porque quando você entra lá no site do SEMPLA, não sei se alguém aqui já tentou, e pede para pesquisar a região de São Mateus, coloca lá São Mateus, e pede para filtrar, vai parar na cidade de Ademar. Você não consegue entrar em São Mateus. Para você verificar quais são as metas de São Mateus, você tem que clicar lá na Aricanduva, que é o mais próximo, e com o mouse você ir puxando até chegar aqui na nossa região. E aí você poder identificar quais são as metas. Então, assim, eu acho que precisa fazer uma verificação, até mesmo porque eu quero acreditar que não seja nenhum tipo de deixa eu responder essa questão, Sérgio. O que acontece? A secretária de SEMPLA estava numa reunião conosco, o site está em construção, então está tendo alguns problemas, e é necessário que você aponte para que a gente leve para o pessoal lá de informar. Não, inclusive, depois, se vocês quiserem, eu até mostro, porque dá para filtrar de duas formas, São Mateus, e aí, se eu mostrar, dá para ver quais são as metas para cá, sem ser pelo mapa. Então tem uma outra forma, então. Tem outra forma pelo site. Tem as fichas que aí traz todas as de São Mateus mesmo. Mas de qualquer sorte, para encerrar, você quer? Então, eu quero solicitar, inclusive, para o SEMPLA, né, fazer essa solicitação lá para o pessoal do CEPOP e também para o subprefeito, para nos ajudar a entender melhor como que funciona essa questão da execução orçamentária. Ou seja, o dinheiro está lá, está destinado para serviços e obras, porém não está empenhado. Aí a pergunta é, está sendo gasto ou não está? Se está, onde está? E aí nos ajudar a entender melhor como funciona essa questão do empenho orçamentário. Obrigado. Ok, obrigado. Vera Lúcia. Bom, vamos lá, saúde. Bom, todos os senhores têm essa meta, na meta 24, respondendo à pergunta das UBS, né? Na meta 24, que é responsabilidade da Secretaria, que é o plano de metas do governo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Então, vai ser para obter terrenos, projetar 49 novas unidades básicas de saúde
até 2017. Para São Mateus, já foi aprovado e será construído, nesses 3 anos, a UBS no Jardim Limoeiro, no Parque das Flores, isso já está em licitação, os terrenos, o Palanque e o Santa Adélia. O Santa Adélia, respondendo para a senhora, por exemplo, o Santa Bárbara, ele atende aquele território. Com a construção no Santa Adélia, já vai também estar atendendo aquela população que está sem atendimento. O Alto Paulistano já tem 2 emendas. Não, qual do Alto Paulistano? No final do Jardim da Conquista. Não, essa é a meta da secretaria, que dentro do que vocês colocaram aqui, né, em todo esse projeto do orçamento participativo, dessas plenárias, vai para a secretaria e eles têm esse plano de metas. Não tem esse daí. Como é que isso funciona? Do plano de metas. Deixa eu só terminar aqui da UPA, né? Então, com relação à UPA, a UPA, quando eles colocam aqui, que é lá no distrito de São Rafael, em torno do Rodoanel, altura de 26 mil, né? Então, eles estão falando que não está no programa de metas, mas ela vai ser construída pela Secretaria de Habitação, que acho que até o Fábio pode estar orientando. Não consta na Secretaria Municipal, no plano de metas da Secretaria Municipal de Saúde, mas ela será contemplada com a verba da habitação. Porque quando se constrói alguns equipamentos, os conjuntos habitacionais, a empresa elege uma área para construir um equipamento. E foi proposto a UPA. Então, a UPA não quer dizer que ela não vai ser construída, ela vai, mas pela Secretaria de Habitação e não pela Saúde. Tá? E com relação ao hospital, também que foi falado no Parque Boa Esperança, porque pelo plano de metas serão construídos 5 hospitais. E eles contemplaram a cidade toda, e na Zona Leste será o Alexandre Zaio. Como nós já temos um estadual na região, não foi contemplado. Agora, na conferência, na 17ª Conferência Municipal, saiu como proposta, que muitos dos senhores estavam lá, para transformar o Hospital São Mateus ser municipalizado. Então, é uma luta que está se fazendo, mas, como proposta de construção, é o Alexandre Zaio que vai ser reformulado. Então, a UPA 3 do São Francisco, ali perto do Rodoanel, é a seguinte questão. Se for construído o conjunto habitacional ali, vai ser construído também a UPA 3 do São Francisco, ali no Rodoanel, tá? Outra notícia boa é a reforma do pronto atendimento de São Mateus ainda acontece esse ano. Tá? Acho que vai acontecer agora em novembro, essa reforma do pronto atendimento de São Mateus. Outra coisa importante que não foi dita aqui é a urbanização do Vila Bela, que vai acontecer em 2015. Tá? Em 2015, nós vamos ter a urbanização do Vila Bela. E outra coisa que está acontecendo aqui na região, que é muito bom, é a construção do Hospital Dia aqui no Jardim Tietê. Tá? Então, gente, o que acontece? A plenária das audiências públicas são para essa situação, para que vocês façam a proposta, para que nós enviamos para as secretarias, e aí depois vai ser decidida o quê? O orçamento final. Então, assim, essa discussão é importante. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, para que vocês vieram aqui, para nós discutirmos todas essas demandas aqui da região. Tá? Então, reforçando o que o Fábio falou, é na meta 25. Serão reformados 20 prontos-socorros, né? Aqui na cidade de São Paulo. E entre esses 20, o nosso de São Mateus, que já será iniciado a reforma agora em novembro. São 20 prontos-socorros que está sendo transformado em unidade de pronto atendimento, que são os UPAs. E em novembro já começa a reforma do PA São Mateus em UPA. Tá? Vamos agora, o último a falar, o Marcos Costa, por favor. Boa tarde.
Sou Marcos Costa, atualmente conselheiro tutelar e participo da Rede Igreja Amiga da Criança. Gostaria de apresentar algumas propostas. Primeiro, dizer que o que acontece aqui na região de São Mateus é a mesma coisa a gente abrir um hospital e não colocar médico, nem maquinário, nem cama. É isso que estão fazendo com a Casa de Cultura São Mateus. A gente tem a Casa de Cultura, mas não tem equipamento e nem violão para a molecada tocar violão. E assim, se a gente quer investir em ações preventivas, a gente tem que fechar a torneira. E fechar a torneira é investir em cultura, esporte e lazer e esses projetos na área de educação ambiental. Proposta que eu quero trazer aqui, representando o Conselho Tutelar e essas organizações, é o investimento na Casa de Cultura de São Mateus, porque se existe um orçamento para a cultura na cidade de São Paulo, a região de São Mateus tem que ser contemplada. Construção na Casa de Cultura São Rafael, também a implantação do Conselho Tutelar Iguatemi, que não tem nenhum Conselho Tutelar na região do Iguatemi. E aí eu vou deixar uma sugestão para a Luci fazer uma matéria. A Luci ainda está aqui? Os carros do Conselho Tutelar, pelo menos da região de São Mateus e São Rafael, estão guardados desde outubro, lá na Poeira. Precisa fazer uma reportagem sobre isso, que minimamente os carros do Conselho Tutelar possam funcionar. Também todas as escolas da região de São Mateus estão ameaçadas. Colocaram fogo na escola Júlio de Gramão, porque a guarda municipal não tem funcionário para tomar conta das escolas, 2 vezes. Não tem funcionário para tomar conta das escolas finais de semana. Estou terminando. Só um minuto. Ampliação da guarda municipal que não tem aqui na região. E a última questão é que todos os anos os bairros fazem festa, mas aí os músicos têm que tirar dinheiro do seu bolso, às vezes tem que até pegar equipamento emprestado ou ficar se humilhando para a prefeitura liberar equipamento de som, como aconteceu esse ano no São Rafael. Se tem um orçamento na cidade para poder financiar essas festas que são promovidas, porque o pobre também tem direito a fazer festa e celebrar a vida. Aí eu vou deixar aqui para um de vocês protocolar o documento, o expediente, de segunda a sexta. Então, depois a gente manda via carta registrada à prefeitura. E aí a gente pede essa solicitação e a prefeitura tem que investir mais em ações preventivas. Não adianta só investir em molecada de LA. Tem que investir para eles não passar pela FEBEM e coisas semelhantes. Obrigado. Então, para não ter discussão, nós vamos agradecer aqui a presença de todos vocês e a importância dessa audiência pública, e está encerrada a audiência pública aqui na região de São Mateus. Muito obrigado.